Aquele abraço, amigo. Estamos chegando com a edição News Dourados Web TV, o seu novo canal de comunicação na internet em Dourados, para Gran Dourados Veículos Fiat. Olha, está chegando o final de ano, antecipe, agende a revisão do seu veículo Fiat na Gran Dourados Veículos. Ligue 3466-3939, fale com a equipe do Amigão Paraná. Aproveite, conheça as novidades Fiat para 2017. Em nome da Musical, os últimos lançamentos em CDs, DVDs, instrumentos musicais, acessórios, tem CDs religiosos, DVDs religiosos e você pode utilizar o seu Vale Cultura, o seu cartão Cultura. Tá? A Musical, tudo em instrumentos musicais e acessórios, duas na Marcelino Pires, uma em frente à Rádio Caiuás e uma em frente à Ferragista. Em nome do Procópios Boliche, faça a confraternização da sua empresa com boliche. Você vai ter menos problema, tá? Você vai juntar todo o pessoal para brincar. Todo mundo gosta de boliche. Você pode comemorar aniversário. Tá uma onda de comemorar aniversário com boliche. A meninada, né, a criançada toda ela se apaixonou pelo boliche. Bom que nós vamos ter futuros atletas aí do boliche, da Procópios Boliche. Promoção em cerveja, tem torre de chopp, tem uma cozinha variada, sensacional. O Procópios Boliche tem um telefone aí para você fazer a sua reserva, o pessoal de fora que vem, ligue, reserve e venha com tranquilidade, tá bom? Você fala com o Jairo, com a Márcia, a partir das 17 horas o pessoal já está atendendo lá no Procópios Boliche. Bom, nós vamos entrar num assunto hoje, eu convidei, até porque ele tem sido assunto nos últimos dias, porque foi encomendado um estudo, né, um relatório para os membros da Comissão de Revisão Histórica de Dourados. O prefeito Murilo Zawitch fez esse pedido ao historiador e professor, poeta Carlos Magno Mieres Amarília, e ele trouxe esse estudo para a gente, vem falando sobre isso, e nós vamos falar sobre esse estudo que já foi entregue ao prefeito, que já foi entregue à Câmara Municipal, que já foi entregue aos membros aí da comissão. E, Carlos, obrigado pela visita, nos visitando para a gente falar sobre... Eu disse certo, né? Isso aqui foi uma encomenda ao professor historiador, é isso? Bom, quero agradecer esse espaço, né, que é importante a gente falar da cidade de Dourados, da história, né, da nossa memória, da nossa identidade. O prefeito Murilo criou, né, em 2013, uma comissão de revisão histórica de Dourados para a gente debater dois temas espinhosos, né, do nosso poder simbólico, que é a questão do dia 20 de dezembro, que é comemorado o aniversário de Dourados, e do brasão de armas de Dourados, né, que tem uma frase no dístico chamado Terra de Antônio João. E nós fizemos algumas reuniões, fizemos alguns debates públicos, né, e para a gente ter realmente esse debate, levar em consideração, então nós fizemos um relatório, né, escrito para facilitar os interessados, né, que a gente está fazendo isso para os membros da comissão, para o prefeito e para a Câmara de Vereadores. E a gente espera, né, que esses documentos possam dar subsídios, né, necessários a esse debate. Bom, tem um livro, né, que é o relatório, e são 4 partes. Eu vou, como diria aquela amiga nossa, nós vamos por partes aqui. No relatório de número 1, nós temos Poder e História, a criação do feriado municipal do dia 20 de dezembro. Na realidade, Dourados, é do dia 20 de dezembro ou não é? Então... Ou são várias histórias dentro de uma história só? Segundo os nossos estudos, né, o aniversário de Dourados, comemorado dia 20 de dezembro, é uma lei, né, um projeto de lei do vereador Aguiar Ferreira de Souza, sancionado pelo prefeito Nelson de Araújo no ano de 1953. Por que foi a data 20 de dezembro escolhida? Foi o dia da assinatura, né, da elevação de Dourados ao município. Então essa data foi a data escolhida pelo político da época, né, e sancionado pela Câmara de Vereadores, né, não teve rejeição nenhuma. Mas a data, há um artigo no jornal, publicado em novembro de 1953, né, falando que a data do dia 20 tinha que ser dia 22 de janeiro. Aí ele colocou por quê, né, que a data verdadeira da emancipação seria o primeiro dia que o prefeito assumiu, foi o primeiro dia que Dourados deixou realmente a autonomia, né, de ser município, e ele defendeu nesse sentido. Mas no ano de 1953 nós não tivemos comemoração do aniversário, foi feriado, mas nós não tivemos. Aí nós só tivemos em 1954,
no governo do prefeito Nelson de Araújo. E foi comemorado, né? Teve corrida de bicicleta, depois teve à noite uma peça de teatro, né, dirigido pelo professor Celso Milho do Amaral, que foi muito aplaudido. Então foi uma primeira comemoração, né, digna do nosso município. E aí cada ano, então, depois ficou efetivada a data 20 de dezembro. A data que é comemorada dia 20 de dezembro, o importante é que a gente tem uma data, né, uma data que a gente pode comemorar, possa abraçar. Todas as cidades têm o seu aniversário. E Dourados, ela surgiu por uma necessidade também, né? Só foi comemorada aos 19 anos, porque não tinha uma data. E aí foi então 1953, não teve. Aí em 1955, com a primeira gestão do prefeito Antônio Moraes dos Santos, também nós não tivemos a homenagem devida no nosso aniversário. Aí houve notícias na imprensa que ia ser adiado, mas que no outro ano ia ser comemorado. E aí então, no ano de 1956, passa a comemorar todo ano passa a se comemorar então a data do dia 20 de dezembro. E aí essa data do dia 20 de dezembro foi uma coisa que pegou, né? Então, a data magna, a data máxima, né, do nosso aniversário, era comemorado. Aí teve uma época, Antônio Carlos, que nos anos 60, todos os governadores que eram de Cuiabá vinham no dia 20 de dezembro. Vinham, né, porque festividades enormes, era uma programação intensa, né? Jogos na Leda, sempre aquele clássico nosso tradicional entre Operário e Biratã. Então, uma tradição muito, mas muito, né, da data magna nossa. A partir dos anos 90, há um certo esfriamento com a nossa data de aniversário. E no ano de 2006, né, os comerciantes, né, eles entraram, e os lojistas entraram com uma ação, o juiz deu causa de ganho para eles, e aí então se trabalha no dia 20 de dezembro, né, que é uma categoria muito importante, que são os comerciários e os comerciantes, e abrem suas lojas no dia 20. Aí o nosso aniversário perdeu, né, deixou de ser pomposo, uma data magna, né, porque por mais que se tente, né, o nosso aniversário ficou, né, como diz o linguajar popular, ficou meia sola. A gente não consegue ter um aniversário na plenitude. E aí então é um aniversário de privilegiados, funcionários públicos, algumas autarquias que fecham, outras não, né, mas é aberto, é um dia comercial como outros. Segundo os comerciantes, é um dia mágico, um dia que mais se vende, não é só Dourados, é no Brasil todo, dia 20. Dia 20 é uma febre de consumo, né? Que é o pagamento do 13º, e os comerciantes relutam em andar. E a nossa data, né? No primeiro momento antes, quando era comemorada a nossa data, né, que era o máximo a nossa data, os nossos alunos, os nossos estudantes que moravam em Dourados, a maioria estudavam fora. Evidentemente que eu estou falando das famílias mais abastadas. Eles estudavam fora. E no dia 20, todos eles estavam aqui, né? Hoje é diferente, né? Hoje há-se muitas festas no final de ano, né? A gente começa as nossas festas no dia 10, com muitas atrações na Praça Antônio João, né? E o nosso dia 20 é mais um dia de festa, perto de outros, né? Perto do Natal. Esse estudo propõe, desculpe, Carlos, esse estudo propõe uma mudança na data ou voltar a uma data que seria original do aniversário da cidade? Então, tem um dia que está ventilando, que é o dia 15 de junho, né, que é o dia da fundação, né? Já que nós temos o dia da elevação ao município, né, comemorar-se a data da fundação. A data da fundação de Dourados é dia 15 de junho de 1914, né, que foi uma articulação, que tem toda uma história, né, de luta para se conseguir. E Dourados foi privilegiado nesse sentido, porque Dourados foi privilegiado com o distrito, né, o Distrito de Paz de Dourados, com a Lei número 402, que cria o povoado de Dourados, 401, que cria a colônia dos indígenas, e a escola mista também, com a Lei 666 de 1914. Então, Dourados, o centro político, né, ela começa em 1914, em termos de documentos, em termos de leis oficiais, né? E tem uma proposta, né? Do dia 15, então, ser a data dos douradenses, a data de todos os povos, a data onde que a gente possa
comemorar, né? Todos os povos que moram aqui em Dourados, o libanês, o sírio, o japonês, o paraguaio, o sul-rio-grandense, o mineiro, o paulista, o paranaense, todos, né? Principalmente os nordestinos, né, que estão na nossa região, que possa a gente dar um abraço, né, e fazer um dia de Dourados. Seria o dia de todos os povos, né, que seria... Por que é importante a gente ter um dia? Um dia onde a gente tenha a data, né, dos estudantes, onde a gente possa comemorar com todos os nossos alunos e ter uma data como o Dourados merece, né? Então, o dia 15 seria uma proposta que tá surgindo, né, para o dia 15. Bom, no segundo livro tem aqui Brasão Oficial de Dourados, Terra de Antônio João. Aí uma outra polêmica. Essa polêmica, então, a gente foi atrás dos documentos, né? Num livro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, em 1914, tem uma informação que fala que o Antônio João foi morto aqui em Dourados, foi tombado aqui em Dourados. E essa publicação, então, ela se reproduziu, né? Se reproduziu nos jornais, se reproduziu em alguns livros históricos de Dourados. E a gente não culpa as pessoas que vão atrás, né, dessa fonte, mas a gente foi comparar essa fonte com a lei original. A lei original cria-se a paróquia de Ponta Porã, que faz limite com o distrito, né, policial de Dourados, né? Então, aí que houve a confusão com Dourados. Dourados não existia em 1900 ainda, enquanto povoado, enquanto patrimônio. Dourados só vai existir em 1910, 1912, com a criação do 2º Distrito Policial de Dourados. E há uma certa confusão, né? Então, as pessoas que vieram, escreveram esses documentos, eles não foram na fonte original. Eles fizeram com depoimento com algumas pessoas, né? Provavelmente são jornalistas que vieram de fora e escreveram a história de Dourados. E aí tem vários problemas, né? Porque uma que fala que Antônio João foi morto aqui em Dourados, né? Suscita essa ideia, né, entre os nossos intelectuais dos anos 40, dos anos 50 e dos anos 60, que Antônio João é de Dourados, é da cidade de Dourados, e, né, com muitas informações, né, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, com o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e muitos outros livros publicados pelo Exército, comprova que Antônio João morreu num lugar que se chama hoje Antônio João, que é a colônia militar dos Dourados. A gente tem uma certa semelhança dos nomes, né? E há um certo constrangimento quando a gente vai falar terra de Antônio João, né? Principalmente com nossos alunos que estão disputando jogos escolares. Terra de Antônio João, quando a gente vai disputar com o município de Antônio João, fica, olha, vocês não são de lá, né? E outros intelectuais também colocaram. Um dos intelectuais que vai abordar nas nossas fontes, que é o Altair da Costa Danta, um famoso cronista aqui de Dourados, que ele terminava a sua frase, assim foi, assim é, assim será, o nome dele com Alcodã. Ele foi o primeiro intelectual, né, de Dourados que elogia o Antônio João enquanto herói. Veja, nós não estamos falando que o Antônio João não é herói, não foi herói. Não foi herói. É que não morreu em Dourados. Que não morreu em Dourados. E que não tem nada a ver com Dourados. Existe esse constrangimento, né, de Antônio João ser de Dourados. Aí o Alcodã fala assim, olha, né, essa lei foi feita pelo vereador Walter Brandão, meu querido, elogio o Walter Brandão enquanto vereador e tudo, mas a terra de Antônio João merece ser reconsiderada. Ele que fala assim, merece ser reconsiderada. Então, em cima desses intelectuais, né, em cima de outros estudos da Camila Cremonese Adamo, que ela fez uma dissertação de mestrado, em cima do trabalho também do Mércules Hernandes, uma outra dissertação de mestrado, que eles trabalham a questão do símbolo de Dourados. Então, né, a gente faz essa seguinte sugestão, né, para que se retire essa frase terra de Antônio João. Né? Se fosse terra de Marcelino Pires, né, se fosse Antônio João, herói da Guerra do Paraguai, não haveria esse constrangimento. Mas essa terra afirmando que é de Dourados, e conforme os estudos que nós apontamos, né, várias fontes indicam que ele morreu em Dourados, e isso faz... Não é uma verdade. Não é uma verdade. Tá certo. Bem rapidinho, então, para a gente falar das outras duas partes aqui, o relatório 3, os deslizes históricos, a importação de eventos históricos como sendo de Dourados. Aí entra mais ou menos nisso que nós falamos. Isso, né? Uma outra coisa que entra também, né, fala que a terra foi doada por Marcelino Pires, né? E aí, todos os anos, né, no nosso aniversário, quando a gente vai ver os artigos,
Ah, eu lembro, né, que o aniversário de Dourados é muito comemorado na imprensa, nos jornais, escrito, só que não na população, né? O dia 20, nós temos inúmeras comemorações antes, entregas de medalhas, de diplomas, mas no dia 20 é um dia silencioso. Esse é o nosso né, ponto que a gente gostaria de estar frisando. E terra de Marcelino Pires, então muito escrito que a terra foi doada por Marcelino Pires. Veja, numa época onde a terra era devoluta, né, a terra pertencia ao Estado, e uma grande dessa terra era da Companhia Mate Laranjeira. Então, em Aquidauana, quando o fazendeiro doou para ser fez a ata, né, fez a ata falando que ele doou para Aquidauana. Em Rio Brilhante, também a cidade de Rio Brilhante foi doada, eles fizeram uma ata de fundação para fundar o povoado de Rio Brilhante. E Dourados, pelas fontes, né, que a gente conseguiu e mensuramos e refletimos até o momento e analisamos, ela é uma reta, né, a Marcelino Pires era uma reta, de um lado Perobal e de outro lado o campo, né? Então, era o lugar dos carreteiros, né, dos trabalhadores dos ervais e dos criadores de gado que passavam aqui na região. Então, era um lugar de estrada, um ponto. Por que ponto? Existiam as paragens, em cada desses lugares havia uma paragem, Carapó, Naviraí, Amambai, Dourados, vai nascer a cidade dos carreteiros, né, Ponta Porã, porque é uma cidade onde você não vai, você está ali por causa das onças, então as onças eram muito perigosas. Então, as onças comiam, né, os carreteiros desavisados, né, que é o lugar onde a onça desce para beber água, né, a onça, está na hora da onça beber água, então ela desce à tardezinha, nesse momento, então tinha os lugares certos. E Dourados, ela vai nascer nesse lugar que depois vem o comércio, né, vem as pensões, depois vem todo um processo que Dourados vai virar povoado. E aí tem nesse documento, né, número 402 da Lei do Governo do Estado, que garante a povoação de Dourados e doa 3.500 hectares. Esses 3.500 hectares vai fazer divisa com a colônia indígena, com a fazenda do Marcelino Pires, com a fazenda da Mate Laranjeira e com a fazenda de Joaquim Teixeira Alves. Então, Dourados, ela em 3.600 hectares, ela foi feita por lei, né, porque para poder garantir, né, então ela foi feita por lei e as terras elas foram, né, feitas pelo Estado. O Estado que vai em 3.000, não foi só para Dourados, também foi para Inhuverá. Então não foi uma doação geral. Ou tem outras histórias que parte de fazenda foi utilizada para isso, parte de fazenda foi utilizada para aquilo. Mas então é esse levantamento que o estudo faz. Para finalizar, bem rapidinho, o Carlos, a história da gênese da formação de Dourados, para fechar esse relatório de 4 livros aqui. Então, foi assim, tudo surgiu no debate de Antônio João do dia 20 de dezembro. Nos debates de 20 de dezembro, a gente, nos discursos acalorados, né, dos nossos jornalistas, dos nossos presidentes de associação, sempre vão evidenciar alguns fatos históricos. E dentro desses fatos históricos, a gente viu que tinha algumas coisas que tinham deslizes de data, de pessoas, de cidade, né? Falando Dourados uma coisa que é de outra cidade. E aí então a gente resolveu fazer essa gênese, né? Contando a história de Dourados por lei, pelas fontes oficiais, né? De como que Dourados foi nessa gênese. Então a gente conta de 1914 até a efetivação do município em 1935. A gente fez um resumo, né? A gente fez um resumo disso na realidade, porque que é para facilitar as leituras, né? Porque fizemos o resumo do resumo que a gente conseguiu fazer. Mas a gente tem muitos documentos, muitas fontes, né, que a gente quer fazer com que possa facilitar para os pesquisadores e para quem possa interessar. Entregando esses documentos, qual que é a expectativa do pesquisador, professor Carlos Amarilli? Então, a perspectiva que possa, né, suscitar debates, né, que a gente possa mexer nesses espinhos, né, que é muito caro para a identidade de Dourados. É muito caro a questão do aniversário, né, a gente não está nem debatendo se a gente tem que criar uma outra data ou não, né? Mas é que a gente tem que o dia 20 de dezembro ela possa ser efetivada como a lei manda, a lei orgânica do município, e não apenas privilegiar uma categoria, né? Uma categoria que consegue parar e prejudicar o símbolo de Dourados. E nós esperamos então, né, que se for
o dia 15 de junho um feriado, que a gente possa articular e que a gente possa lembrar, né, que a gente possa ter esses 2 feriados para lembrar a cidade de Dourados, um da fundação e outro da emancipação. Tá certo. Obrigado à participação do historiador, professor, poeta Carlos Amarília, falando então do relatório para membros da comissão da revisão histórica de Dourados. Obrigado a você pelo carinho. Tchau, tchau.